Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre eu espero que sim. Bora para mais uma review mais do que especial. Gentilmente enviado pela Hi-Fi Go está aqui para review o Chopin da Binary Audio, feito em parceria com o youtuber Giz Audio. E cara, eu tenho que confessar que eu não gosto de Harman Target. Esse fone segue bastante algumas características da Harman, com algumas diferenças. E eu fiquei surpreso como esse fone, mesmo seguindo uma assinatura sonora que eu particularmente não gosto tanto, se tornou um dos meus fones favoritos quando o assunto é som, na faixa de preço dele, se não o meu fone favorito. Ele custa US$ 200, não é barato, então compete com gente grande. E cara, ele seria o meu principal fone de recomendação nessa faixa de preço para a maioria das pessoas, se não fosse um certo problema, uns certos problemas que ele possui em construção, né? Para variar a construção dessa vez, segurando um fone novamente. Sem mais delongas, bora começar com ela então, construção, que é o seu calcanhar de Aquiles, na minha opinião. E seguindo em frente, a gente vai pro som. Bom, em construção a gente tem um fone que custa, como eu disse, US$ 200, ou seja, R$ 1.000, não é barato. E com remessa conforme você vai pagar 1.900, 1.920, né? Eu recomendo comprar na Hi-Fi Go. Eu vou deixar link aí do AliExpress, vou deixar link da Hi-Fi Go. Na Hi-Fi Go não tem remessa conforme. Você vai ser taxado, mas vai ser taxado a riveria como sempre foi. Falando da minha experiência com taxação da Linsou, Hi-Fi Go e afins, geralmente eu sou taxado abaixo de R$ 100. 70, 80, R$ 30, varia. Isso varia com o estado também, né? Mas eu acho que para um fone de R$ 1.000 compensa bastante, para um fone de 200, 300 já não compensa. Enfim, custa US$ 200 e para essa faixa de preço a construção é ruim. Tenho que ser sincero aqui, a construção é ruim, cara. Tem fone de R$ 300, vídeo do No Titan S, R$ 500, vídeo Tinaudio P1 Max, que possuem uma construção consideravelmente melhor em todos os aspectos. Quando eu falo de construção, eu falo da construção do próprio fone e falo também da experiência de unboxing e acessórios. E na minha opinião, o Chopin falha nas duas categorias, tá? O unboxing é diferente, é legal, a caixinha abre por cima, é um negócio diferenciado, porém não é tão elaborada quanto um Tangsu Zetian Heyday, quanto um Moondrop Picato, não chega nem perto. E os acessórios não são legais. Ponteiras, ele vem com ponteiras que lembram Shelastec, não são necessariamente Shelastec. Não gosto dessas ponteiras e tem gente que ama. Elas são bem ponteiras ame ou odeie, sugiro vocês testarem, mas ele vem também com ponteirinha de silicone normal. Essas ponteiras estilo Shelastec têm uma textura pegajosa que, particularmente dentro do meu ouvido, dá uma coceira do caramba, cara. Eu tenho um problema também com ponteiras de espuma que me dão uma coceira do caramba, então eu sei que é uma sensibilidade da minha pele, mas eu não recomendaria para qualquer um. Por sorte ele vem também com ponteira de silicone, então aqui a gente não tem muitos problemas. A case é uma hardshellzinha razoável, não é a melhor coisa do mundo, a construção não é tão boa, o plástico você vê que não é um plástico tão interessante. Não é muito compacto também, você não consegue colocar num bolso ou algo assim. Particularmente eu prefiro uma pouch ou uma case de zíper comum, mas ele vem com uma case, não é a melhor case do mundo, mas vem. Um dos grandes problemas para mim tá no cabo, é um cabo bem ruim, cara. Me lembra, por exemplo, o cabo do Team T2, que é um fone de R$ 200 de 2017. Então é um cabo para os padrões da indústria. Você pega o cabo do Zetian Heyday, meu amigo, o cabo do Zetian Heyday é muito, mas muito melhor. Começa por ser modular. Esse cabo não é modular. Aí, o que faz um cabo ser bom? A textura do cabo, o caimento dele, né? Por exemplo, esse cabo aqui da Final Audio é um cabo mega simples, tá? Só que, cara, ele cai muito bem, ele não tem memória, não fica embolado, sabe? Esse cabo da Binary tem muita memória, embola pra caramba. Não é um cabo legal, é um cabo esteticamente que não é interessante também, na minha opinião, isso é subjetivo. Mas eu não gostei desse cabo e eu acho que tem fones muito mais baratos com cabos bem melhores. Aqui a gente tem um problema, o cabo, o unboxing e acessórios não são tão legais. As shells é onde mora o principal problema, porque assim, o unboxing, cara, você deixa a caixa na gaveta, o cabo você substitui, o problema são as shells. Essas shells
Não são tão bem construídas, tá? Ele tem o faceplate de metal? Tem, mas ele tem a resina interna bem parecida, por exemplo, com o Truffaut Hexa, que não é a coisa mais elaborada do mundo para essa faixa de preço. Você pega, novamente como exemplo, Tangsu Zetianwu Heyday, corpo todo em metal, cara, todo em metal. Sensacional. Você pega o Kato, a mesma coisa. Então, o corpo aqui me parece de um fone bem mais barato. E o conforto é bem ruim, justamente por causa da nozzle. Para os meus ouvidos, é claro, né? Cada um tem o seu canal auditivo. Tenho em mente que eu uso ponteira P, então a maioria das pessoas que não usam ponteira P provavelmente vão ter uma experiência diferente. Mas a nozzle é grossa, não é uma nozzle cavalar como o Truffaut Nova ou o Truffaut Zero Red. Mas além de grossa, ela é comprida, né? Grosso e comprido, pô, aí não dá, né, cara? Assim, é um conforto bem ruim. Ele tem um fit excelente, cara, quando você coloca a primeira vez, mas depois de meia hora, pô, meu canal auditivo machuca pra caramba. Então, cara, eu sou chato, né, velho? Eu tô reclamando pra caramba, mas é o meu trabalho, né? E assim, eu fico muito chateado porque esse fone iria pra minha caixinha. Eu tenho uma caixinha onde eu deixo os fones de cada faixa de preço que eu acho mais interessantes. E atualmente na faixa dos R$ 1.000 tem o meu Final Audio A4000 que eu uso diariamente porque o conforto é sublime. E esse fone não tem um conforto sublime. Mas o som dele é sensacional, cara. E como é o som do Binary Chopin? Bom, Binary Chopin segue uma linha, como eu disse, Harman para os meus ouvidos. Ele não é um Harman escrachado, não me parece um Harman escrachado, mas ele, com certeza, se eu fosse traduzir em uma palavra o que ele é, seria uma assinatura parecida com Harman, que consiste em bastante subgrave, região da presença das vozes para frente. Então você tem um som muito cheio, muito carregado nos subgraves, com vozes muito bem recortadas e delineadas. Muita gente ama, eu particularmente não gosto tanto. Acho que as vozes ficam muitas vezes não tão naturais. E cara, mesmo não gostando de Harman Target, cara, esse fone é sensacional. Começando com os graves, ele tem mais grave que algo Harman Target. Ele é um Harman Target com mais bass boost ainda. Tem um caminhão de subgraves e tem também bons médio graves. Ele não é aquele... Muitas vezes a Harman Target tem muito subgrave e o médio grave, pum, muito seco. Não, ele tem uma ênfase em subgraves absurda, tem um bass shelf muito alto para os meus ouvidos, mas ele também tem um preenchimento de médio grave, então não tem aquele grave com uma tonalidade esquisita que muitas vezes eu pego em alguns fones puramente Harman, que tem aquele do subgrave e o médio grave não acompanha e fica algo incoerente para os meus ouvidos, essa é a palavra. Os graves aqui do Chopin são um Harman Target coerente. Inclusive, eu nunca ouvi o Moondrop Variations, mas tudo o que eu esperava dos graves do Variation, eu encontrei aqui pelo que eu li e vi de review do Variations. Pode ser que não seja parecido, mas me parece. Aquela sensação de chão muito grande, dizem que Variations tem, com um preenchimento ainda assim bom nos médio graves e uma separação boa. Eu testei, por exemplo, o Truffaut Zero, o azulzinho, não o Zero Red antigamente, ele tinha uma assinatura parecida com essa do Chopin, só que não tinha controle nenhum, cara, embolava pra caramba no grave, não era legal. Esse fone tem aspectos técnicos excelentes, por isso essa assinatura vai bem com ele. Os graves, apesar de muito pra frente preenchidos, cara, tem uma profundidade enorme, muita textura, são coerentes. A velocidade é muito boa para essa quantidade de grave, ele tem uma separação de grave excepcional. Não invadem os médios, tá? Cara, é um dos melhores. Eu diria que se você tá procurando algo gravudo na faixa dos R$ 1.000, o Chopin foi o melhor fone que eu ouvi, tá? Partindo para os médios da Harman Target geralmente tem vários problemas, porque você tem médios graves secos e os vocais muito para frente, então as vozes costumam ficar muito para frente, finas e afiadas, coisa que eu não gosto. Mas com o Chopin, ele, por ter mais médio grave, creio eu, ele tem uma coerência, novamente, essa palavra coerência, e uma naturalidade maior nos médios. Ainda são Harman, ainda ficam agressivos, tá? Dependendo da ocasião, dependendo do volume, dependendo da sua sensibilidade. Mas eu que sou um cara sensível a vocal muito gritão, particularmente gostei do Chopin. Em algumas ocasiões ele me incomodou, e em outras ocasiões ele me encantou, que é normal de um fone. Então médios novamente excelentes.
Cara, eu sempre reclamo dos médios da Harman Target, mas eu acho justo também falar as vantagens. Essa região da presença das vozes para frente dá um senso de detalhamento absurdo pro fone, porque a região das vozes, nós seres humanos aprendemos a interpretar a região das vozes muito melhor do que qualquer outra região do espectro sonoro, porque são as vozes, cara. Choro de bebê é algo que incomoda pra caramba, por quê? Evolutivamente, ao passar dos milênios, a gente evoluiu para ouvir essa faixa de frequência dos médios, para ouvir um bebê chorando, para ouvir alguém gritando, para ouvir alguém conversando com você, sussurrando e entender. Então, essa região aqui das vozes é muito sensível para os nossos ouvidos. E quando você tem um fone com boost nessa região, a impressão que dá é que o detalhamento é bizarro, absurdo, incrível, porque é uma região que tem muita atividade em músicas, muitos instrumentos delicados tocam nessa região, a gente tem uma percepção avançada dela, e quando ela vai pra frente você fica com um senso de que tem muito, mas muito detalhamento na sua frente. Chopin faz isso muito bem, cara. É um fone muito detalhado por conta desses médios. E a imagem é muito precisa, você tem tudo aqui na sua frente muito bem recortado. Pra jogar é monstruoso, tá? Fone Harman Target pra jogar é monstruoso, não tem tanto médio grave quanto outras assinaturas, tem esse detalhamento absurdo. Pra jogar é uma mão na roda. Falando dos agudos, os agudos agora acompanham esse aspecto técnico do fone, são agudos bem polidos, bem refinados, com muito controle, não sibilam, não ardem, não tem pico. Não sinto nenhum vale também, onde cause estranheza em algum instrumento. O timbre é muito correto. Soam bem arejados. Tem um palco sonoro grande para essa faixa de preço. Interessante para essa faixa de preço, ainda mais considerando que ele é Harman Target. Então, cara, assim... monstruoso, cara. Monstruoso para jogar. Monstruoso para música. Gostei muito para ouvir City Pop japonês. É um gênero que muitas pessoas não conhecem, sugiro conhecerem. Tava ouvindo, por exemplo, Views from Fire Mountain, do Makoto Matsushita, acho que é isso. Cara, simplesmente surreal. Vou deixar como sempre a música, o momento onde eu tava ouvindo, que me surpreendeu. A quantidade de informação que o fone trouxe, a precisão da imagem que ele trouxe. E é interessante para esse gênero porque o grave tem muito preenchimento, é um gênero com bastante grave. Os vocais são muito importantes nesse tipo de gênero também, então dá foco exatamente no que importa, que é vocal e grave, que para esse gênero é muito bom. Então, assim, velho, eu recomendo pra caramba com as seguintes considerações. Você não tem problemas de fit com a maioria dos fones? Vai, troca de cabo e vai ser feliz, velho. Se você tem um canal auditivo sensível igual o meu, não é todo in-ear que fica interessante, existem opções melhores, tá? Ainda acho que o Tangzu Zetian Heyday pode ser uma opção mais interessante. Um Final A4000, principalmente se você tem canal auditivo pequeno, pode ser mais interessante. Mas, velho, por pouco não se tornou um doce, não o meu fone favorito na faixa dos R$1.000, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado, como sempre, da review. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem a curtida, compartilhem, se inscrevam se não são inscritos, por gentileza. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!